Agora a gente vai atualizar o caso do sequestro do empresário, dono da Stara, lá de Não Me Toque, vice-prefeito da cidade. Teve o terceiro investigado pelo crime, que foi preso na madrugada. Nosso repórter Rodrigo Oliveira, lá do norte do estado, vai trazer mais informações para a gente sobre quem é esse preso. Diga, Rodrigo, boa tarde. Boa tarde para você, Samuel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na tela do Balanço Geral. A gente segue ao longo das últimas horas acompanhando esse fato grave que aconteceu aqui na região norte do nosso estado, se tratando então de um sequestro, e o alvo era o Justo Tremempol, proprietário da empresa Star, uma das maiores empresas do agronegócio do Brasil, e também vice-prefeito do município de Não Me Toque. Esse fato aconteceu ainda na madrugada do último sábado, quando ele chegava em sua residência após um show da dupla Bruno e Marrone. Ele foi surpreendido então pelos criminosos, que acabaram levando ele até o interior do município de Marau. Desde então, a Brigada Militar, junto com a Polícia Civil, o DEIC, realizaram buscas e conseguiu encontrar o empresário com saúde. Ele já está com a sua família e está tranquilo. Desde as primeiras horas, então, eles começaram a realizar buscas para encontrar os suspeitos, os envolvidos nesse sequestro. Um deles foi localizado, então, ainda no domingo. Outro foi localizado na segunda-feira, ontem, por volta aí das 2 horas da tarde, no interior do município de Não Me Toque, onde originou, então, essa ocorrência. E o terceiro suspeito foi localizado em uma área de mata, no interior do município de Marau, onde nós estávamos ontem, Samuel, telespectadores, quem estava nos acompanhando aí, vai lembrar que nós estávamos monitorando, junto com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, as buscas por esse criminoso. Nós conversamos mais uma vez com o delegado João Paulo de Abreu, diretor do DEIC, onde ele deu alguns detalhes de como foi essa captura do terceiro indivíduo, e nós vamos ouvir o que ele comentou com a gente. Na verdade, nós tínhamos, de fato, a notícia do envolvimento dessa terceira pessoa, Inclusive, era a pessoa que fugiu com a vítima para a região de mata, ali naquele contexto em que a Duster, um veículo Duster empreendeu fuga, foi abandonado, queimado, enfim. E essa pessoa, então, ela foi encontrada hoje saindo do mato ali, mais uma vez, na madrugada, muito próximo ao local onde a vítima havia sido também encontrada, Então, a Brigada Militar permanecia, intensamente ali com cerco policial, executando seu trabalho de garantia ali da ordem pública no local, enfim, buscando a prisão dos indivíduos, e conseguiu, então, executar essa prisão, a abordagem desse indivíduo. Ele foi conduzido à Polícia Civil em Marau, e, obviamente, que em virtude de todos os elementos informativos que já existiam acerca da sua participação, ele foi autuado em flagrante. Ele estava sozinho, ele é nascido no ano de 1992, e possui sim antecedentes criminais, fatos graves, como homicídio, tráfico de drogas, porte de arma. Inclusive, um desses fatos, quando praticado na menoridade, foi praticado na companhia daquela pessoa presa em Não Me Toque, quando eram adolescentes. Então, um ato infracional assemelhado ao homicídio doloso consumado, por eles lá no ano de 2016, denotando um vínculo entre eles já de um bom tempo. Segundo os relatos dos colegas da Brigada Militar, até sendo ouvidos ali na autuação em flagrante, não houve nenhuma resistência. Obviamente que ele estava bastante sujo, denotando claramente pelas vestes de que era a pessoa que estava ali se ocultando há um bom tempo na mata. Pequenas lesões, escoriações ali decorrentes dessa fuga na região de mata, mas não esboçou nenhuma reação armada contra a guarnição da Brigada Militar. Perfeito, esse foi o delegado João Paulo, então conversou com a nossa reportagem, e foi um trabalho intenso e cansativo, Samuel, telespectadores, porque os policiais estavam desde a madrugada de segunda-feira, por volta das 2 horas da manhã, quando eles fizeram então esse cerco nessa mata ali, que é uma mata gigante. Ela abrange quase toda a extensão ali da RS 324, que liga o município de Marau até Vila Maria. Mas eles estavam cercando, Então todas as saídas que poderia esse indivíduo fugir, uma guarnição da Brigada Militar ou da Polícia Civil ou da Polícia Rodoviária Estadual estava monitorando, Então, era só questão de tempo
para, inclusive, ele se entregar. Nós vamos ouvir agora mais um trecho do que disse o delegado João Paulo a respeito de como eles localizaram esse homem e também dele estar sozinho, né? Porque existia ainda uma preocupação se outras pessoas estavam envolvidas, mas eles confirmaram que no momento que ele foi localizado, esse homem estava sozinho na mata. O que nós temos até o presente momento de descoberto sobre a reunião deles para a prática do sequestro, de fato, se dá em virtude de uma relação que eles possuem de próprios moradores ali da cidade, enfim, e daí se confirma, inclusive, ao menos de 2 deles, essa relação de quase 10 anos, né? E também uma relação de uma prática criminosa há tempos atrás. Aquele primeiro indivíduo, morador da cidade de Não Me Toque, mas não se estabeleceu nenhum vínculo de parentesco ou de ocorrências pretéritas entre eles. Não temos, né, até o presente momento, nenhum indicativo de que o sequestro foi organizado por uma facção criminosa ou por uma organização criminosa, né? Obviamente que há ainda muito espaço para se investigar e teremos essa conclusão ao final ali dos trabalhos. E também o aspecto patrimonial, caso, é o mais relevante. Não há nenhum elemento indicativo de que há alguma conotação política, algum tipo de vingança, enfim, em relação à prática do sequestro. Pelo contrário, há de fato indicativo de que estávamos diante de um caso tradicional de situação medida de sequestro, um crime patrimonial, e que os sequestradores exigem, né, valor, né, especialmente valores em espécie, a título de resgate para que a liberdade da vítima seja restabelecida. Nos parece de que ele era a pessoa mais intensamente vinculada às ações criminosas, né? Talvez ali tendo um aspecto de liderança ali do grupo. O fato é que ele permaneceu, participou do arrebatamento da vítima, né, da invasão da residência dela, o arrebatamento, depois levou ela para a região de Passo Fundo, daí seguiram para Amaral, se fez presente no cativeiro e depois fugiu, né, e permaneceu com a vítima ali na região de Mata, inclusive, daí também é importante destacar, inclusive, mantendo os contatos de extorsão para com os familiares da vítima de sequestro, né? Esse foi também um elemento importante na investigação, né? Nos auxiliou todo o trabalho para justamente indicar a Brigada Militar, enfim, aonde é que o cerco poderia ser estabelecido, né, em virtude de dados que estavam sendo obtidos ao longo ali do trabalho de investigação tecnológica. Perfeito. Esse, mais uma vez, o delegado João Paulo conversando com a gente. Sim. E é sempre importante a gente ressaltar, né? É que logo no primeiro momento que a família identificou que ocorreu esse sequestro, o primeiro chamado que eles realizaram foi para a polícia. Chamaram a Polícia Civil, acionaram a Brigada Militar para que as forças de segurança, junto com o seu aparato, a sua equipe, junto com a sua inteligência, organizasse toda essa questão para salvaguardar a vida do empresário Gilson, não é? Em nenhum momento, Samuel, telespectadores, eles forneceram dinheiro para esses criminosos, né? Porque isso acaba, de uma certa forma, alimentando eles, né? Porque quanto mais dinheiro tu dá para os criminosos, eles, de repente, eles pedem mais. Não, mais tanto. Ou poderiam até levar para outra região mais distante, né? Então tem que valorizar esse grande trabalho do DEIC, da Polícia Civil, da Brigada Militar, que em poucas horas aí conseguiu identificar esses homens, prender e com certeza já dar uma resposta a tudo isso. Nós vamos conferir um último relato aí do delegado João Paulo sobre o que acontece a partir de agora. E também sobre esse cerco que realizaram, né, que durou mais aí de 48 horas, muitos policiais, em torno de 35 a 40 policiais que estiveram, contaram com a participação inclusive do BOP de Porto Alegre, que esteve ali nessa região atuando. Então nós vamos conferir o último relato do delegado. Na tela. Não houve absolutamente nenhum pagamento de resgate, isso é importante destacar, né? Nos últimos casos ocorridos aqui no estado, inclusive, né, sempre com a intervenção da Polícia Civil durante a ocorrência desses crimes, em nenhum caso houve pagamento de resgate. Então, é importante destacar de que é um crime que não vai prosperar sendo praticado aí pelos criminosos no nosso estado. Ele é libertado, na verdade, num contexto
do cerco policial que estava formado ali na região, o criminoso acuado na região de mata, né, sem ter uma logística para fugir, enfim, para combater, inclusive para confrontar com as forças de segurança, né, de forma mais contundente, permaneceu ali homiziado, né, escondido na região de mata, no milharal especialmente, e na madrugada ali da segunda-feira, que justamente ele busca sair do local com a vítima. Eles pretendiam, segundo o que foi apurado, utilizar a vítima para que solicitasse uma carona, enfim, acenasse para alguém que porventura estivesse trafegando na ERS ali que fica na cidade de Marau, e nesse contexto a pessoa poderia parar para dar carona e seria então rendido pelo criminoso que estava armado, né? Só que nesse trajeto eles percebem a presença da Brigada Militar nas proximidades, o criminoso se assusta, enfim, se preocupa e retorna para a região de mata para se esconder, e a vítima conseguiu então fugir ali e buscar auxílio da Brigada Militar, que estava muito próximo. Daí sim os colegas ali, acho que do batalhão de choque de Passo Fundo, que estavam ali naquele ponto específico, né, do cerco, conseguiram então resgatar essa vítima. Perfeito. Agradecemos já ao delegado João Paulo mais uma vez por atender a nossa reportagem, né? A gente vai continuar acompanhando essa história, né, Samuel, para ver se tem outras pessoas envolvidas em tudo isso, se tem uma organização antes, enfim, né? Mas o desfecho final é esse. 3 indivíduos foram presos. O Gilson, proprietário da Stara, vice-prefeito do município de Nomentoque, já está com a sua família. É claro que o susto vai ficar, essas marcas emocionais vão ficar, né? Embora os criminosos não foram agressivos com ele, mas é uma situação de extrema tensão, né, que ele passou. Mas o bom de tudo isso é que ele já está com a sua família e os principais responsáveis por tudo isso já estão atrás das grades. Samuel. Muito importante, né? E falávamos ontem aqui no Balanço Geral, Brigada fica até aprender todo mundo. E a Brigada ficou, e com a ajuda da Polícia Civil, essa investigação, Serviço de Inteligência, juntos conseguiram ficar lá até prender todos os envolvidos. Daqui a pouco pode aparecer mais um ou outro envolvido que ajudou, deu ideia, colaborou, incentivou, né? Mas por enquanto os 3 que diretamente estavam envolvidos estão presos atrás das grades. Tomara que fiquem. Tivessem ficado nos crimes que cometeram antes, não teriam cometido esse crime. Mas como lá atrás, né, fica por isso mesmo, era menor, não dá nada, né? Aí se aventurou a cometer um outro crime grave. O que será que passou pela cabeça deles? Vamos sequestrar um dos maiores empresários do Brasil, que também é vice-prefeito da cidade. A gente leva ele pro mato, pede dinheiro, pega o dinheiro, solta ele, segue a nossa vida. Pelo amor de Deus, né, gente? Será que acharam que seria uma coisa tão simples assim? Estão pagando o preço agora desse crime que cometeram. Ele, graças a Deus, está em casa com a família, deu tudo certo. Seguimos acompanhando, claro, esse assunto, certamente seguimos acompanhando esse assunto aqui no Balanço Geral. Traremos mais informações nos próximos dias aí para vocês.